Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 e o assunto hoje é derivação implícita. Então, pessoal, a gente hoje vai falar sobre derivação implícita e aprender como derivar equações nos casos em que a gente não consegue explicitar y em função de x. Então, os tópicos que a gente vai ver na aula de hoje são funções implícitas, vamos ver como é que é a característica dessas funções, como que a gente faz a derivação dessas funções. Vamos falar um pouquinho sobre derivações de funções logarítmicas e derivação logarítmica. Então, pessoal, uma função implícita são aquelas funções onde a gente não tem, como numa função, né, a variável y explícita em função da variável independente. Então, é como nesses casos aqui, nessa equação 1 e essa equação 2. Reparem que y aparece implícito dentro dessa equação. Ele não aparece explícito como uma função. Da mesma forma, essa segunda equação, reparem que o y aparece aqui, ó, implícito dentro da equação. Ele está misturado com a variável independente dentro dessas equações. E aí, como é que a gente pode calcular, então, a derivada dessa variável y em relação à variável independente x? Bom, nesses casos, a gente vai ver como fazer isso usando essa equação na forma implícita, sem ter que explicitar y, né? Porque nem sempre é possível. Reparem que nessa segunda equação aqui fica muito difícil a gente explicitar essa variável y. A gente precisaria desdobrar isso em mais de uma função. Então, para evitar esse tipo de trabalho, a gente usa o que a gente chama então de derivação implícita. Então, reparem que um exemplo de função implícita seria essa circunferência, onde essa circunferência ela é descrita por essa equação, onde y aparece implícito, essa variável y aparece implícita dentro da equação. Se a gente for explicitar a variável y em função de x, a gente acaba desdobrando aqui essa equação em duas funções. E aí a gente tem essas duas funções conforme aparece aqui em B e em C. Ou seja, a parte positiva dessa equação é uma das funções e a parte negativa é, então, a segunda função. Um outro exemplo de função implícita é essa curva chamada folho de Descartes. Essa curva, se a gente for definir explicitamente a variável y em função de x, a gente teria que desdobrar aqui em três funções. Então, imaginem, se eu quiser analisar a derivada de y em relação a x, imaginem se eu tivesse que desdobrar essa minha equação aqui em três funções. Isso seria um tanto trabalhoso. Então, para evitar esse tipo de trabalho, o que a gente faz é usar a derivação implícita, ou seja, a gente vai derivar essa equação, eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso, e então simplificar o trabalho e análise das derivadas. Então, pessoal, vamos fazer esse exemplo onde na letra A a gente tem a equação de uma circunferência, a gente vai encontrar a derivada de y em relação a x usando o método da derivação implícita, e na letra B a gente vai encontrar a equação da reta tangente a essa circunferência aí no ponto 3, 4, usando então o resultado da letra A. Então, vamos resolver primeiro a letra A, onde a gente vai calcular, então, a derivada de y em relação a x, usando essa nossa equação. Então, pelo método da derivação implícita, o que a gente vai fazer é derivar simultaneamente os dois lados dessa equação. Ou seja, a gente vai fazer a derivada de x² mais y² em relação a x, e o mesmo a gente vai fazer para o lado direito da equação, ou seja, derivando aquela constante em relação a x. Bom, aqui a gente tem uma soma, portanto a gente pode reescrever isso aqui como sendo derivada de x² em relação a x,
mais derivada de y² em relação a x igual... Aqui a gente tem uma constante, e a gente sabe que a derivada de uma constante é zero. Portanto, a gente ficou com essa equação. Bom, derivada de x² em relação a x, x² é uma função potência. A gente sabe pela regrinha de derivação que isso aqui é igual a 2x. Então, esse primeiro termo aqui é 2x. E esse segundo termo, a gente vai lembrar o seguinte: y é a minha variável dependente, né? Y depende de x. Então, a gente, nesse caso, vai usar a nossa regrinha da cadeia para fazer essa derivada. Usando a regra da cadeia, vamos primeiro fazer a derivada dessa função potência e vamos considerar, além disso, né, que y depende de x. Y é uma função de x. Então, o que vai resultar essa derivada? Isso aqui vai ser igual a 2 vezes y, fazendo a derivada da função potência, multiplicado ainda pela derivada da função y em relação a x, ou seja, vezes y' de x. Isso é igual a zero, certo? E aí a gente vai isolar, então, esse termo, que é justamente quem a gente quer obter, y'. Então, y' de x, ou como a gente pode preferir escrever usando a notação de Leibniz, é a derivada de y em relação a x, que é igual, então, a gente passa esse termo aqui, 2x para a direita, isso aqui vai ser igual a menos 2x, que divide 2y. Portanto, eliminando aqui, né, simplificando esse 2, a gente tem o seguinte resultado. E aqui nesse caso, pessoal, reparem, né, que a derivada de y em relação a x, resultado final, né, é também uma função aqui, né, implícita, porque reparem que a gente não conseguiu explicitar essa derivada somente em relação à variável independente. Isso pode acontecer pela dificuldade que a gente tem em explicitar y, mas não tem problema, a gente pode deixar assim e vamos então olhar como é que vai ficar a letra B desse nosso problema. E na letra B do problema a gente tinha que definir quem era então a reta tangente a essa curva no ponto 3, 4. Então vamos lembrar aqui da equação da reta tangente, né? Y igual a y0 mais a derivada de y em relação a x no ponto x0, y0, vezes, então, x menos x0. Então, essa derivada aqui a gente calculou na letra A. A gente sabe que derivada de y em relação a x é igual a menos x sobre y. E no ponto, né? Vamos colocar aqui embaixo. dy dx é igual a menos x sobre y. E ainda no ponto, né? Que é o ponto 3, 4. Isso vale, então, menos 3 quartos. Então, é só substituir aí na reta tangente, né? Na equação da reta tangente. Portanto, a reta tangente vai ser igual a y, igual a 4, que é o ponto onde eu estou analisando, mais a derivada nesse ponto, que é menos 3 quartos, que multiplica x menos 3. Então, essa seria a nossa equação da reta tangente. E aqui, pessoal, eu queria só fazer uma última observação ainda em cima desse exemplo sobre a equivalência da gente usar a derivação explícita, né? E esse último método que a gente viu para derivação implícita. Então, imaginem, se eu quisesse explicitar y como função de x, no caso dessa circunferência, eu poderia fazer isso, e nesse caso y seria igual a mais ou menos raiz de 25 menos x²,
E se eu quisesse derivar y, então, nessa forma explícita, a gente vai ver que a gente chegaria no mesmo resultado. Então, derivando y em relação a x, a gente pode usar a regra da cadeia para fazer essa derivada. Vamos só antes aqui, ó, reescrever y. Vamos colocar aqui, isso daqui é igual a mais ou menos 25 menos x quadrado elevado a 1 meio. Então, reparem que a gente vai usar a regra da cadeia, porque a gente tem uma função aqui elevada a uma potência. Então, a gente pode usar a regrinha da cadeia, fazendo y' igual a mais ou menos. Esse 1 meio passa para frente multiplicando. E aqui a gente vai ter 25 menos x quadrado elevado, então, a 1 meio menos 1. E isso ainda multiplicado pela derivada dessa raiz, a derivada dessa função que está na raiz, que é 25 menos x quadrado em relação a x. Então, a gente só aplicou a regra da cadeia aqui. Como é que vai ficar isso aqui? Y' vai ser igual, então, a mais ou menos 1 meio. Isso aqui é 25 menos x quadrado elevado, então, a menos 1 meio. Ou seja, isso é 1 sobre a raiz quadrada de 25 menos x quadrado, vezes essa derivada. A derivada de uma constante é zero e a derivada de menos x quadrado é menos 2x. Ou seja, posso ainda simplificar esse 2 com esse 2. E esse mais ou menos eu posso deixar aqui na frente da raiz. Ou seja, isso aqui vai ser o mesmo que menos x sobre mais ou menos raiz de 25 menos x quadrado. Bom, mas mais ou menos raiz de 25 menos x quadrado, a gente viu que é y. Portanto, a derivada y' é igual a menos x sobre y, que é exatamente o mesmo resultado que a gente obteve usando o método da derivação implícita, porém com muito menos cálculos. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui para ilustrar como é que funciona o método da derivação implícita. A gente tem uma equação, onde nesse caso fica difícil a gente isolar y, ou seja, escrever y em função de x. A gente teria que desdobrar isso em mais de uma equação. Então, vamos usar o método da derivação implícita. Para isso, a gente deriva os dois lados da equação em função de x. Então, a gente vai ter aqui derivada de 2y ao quadrado mais xy em relação a x. Isso é igual a derivada de x quadrado mais 3 em relação a x. Pelas propriedades da derivada, a gente pode separar isso numa soma. Então, a gente tem aqui a derivada de 2y ao quadrado em relação a x, mais a derivada de xy em relação a x. Isso é igual a derivada de x quadrado em relação a x, mais a derivada de 3 em relação a x. E aqui, então, pessoal, lembrando que y é uma função de x, portanto, a gente vai ter que usar a regra da cadeia para esse termo. O 2 passa para frente da derivada multiplicando. Então, fica 2 vezes, e aqui usando a regra da cadeia, para derivar y ao quadrado, a gente vai ter 2 vezes y, que multiplica a derivada de y em relação a x. Nesse caso aqui, a gente tem x que multiplica y. X é uma função de x e y também é função de x. Então, a gente vai ter que usar a regrinha da derivação do produto, que diz, então, que isso é igual à derivada da primeira função vezes a segunda, mais a derivada da segunda função vezes a primeira. Então, esse termo aqui vai ficar derivada de x em relação a x vezes y, mais x que multiplica dy dx. E aí, os termos aqui à direita da equação. Derivada de x quadrado, que é igual a 2x, e derivada da constante, que é zero.
Aí aqui só por facilidade a gente vai usar a notação y', ao invés de ter que escrever dy dx, certo? Então a gente vai ter aqui 4y, y', mais derivada de x em relação a x é 1, então é mais y, mais x', isso igual a 2x. E aí a gente pode aqui, ó, agrupar esses dois termos em y'. Isso aqui vai ficar y', que multiplica 4y, mais x, e passar os demais termos aqui, esse y para o outro lado. Portanto, a gente chega aqui à conclusão que 2x menos y sobre Então, esse é o resultado final. E aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre derivação de funções logarítmicas. No vídeo que a gente fala sobre regras de derivação, eu cheguei a mostrar, né, a derivada das funções logarítmicas, mas eu não cheguei a mostrar de onde elas saem. Agora que a gente conhece o método da derivação implícita, fica bem fácil da gente mostrar de onde que sai aquela derivada. Bom, primeiramente a gente pode, pelo gráfico, né, visualizando os gráficos das funções logarítmicas, a gente percebe que dentro do domínio dessas funções, todas elas são muito suaves. Portanto, com certeza, existe derivada para qualquer x maior do que zero. Então, sabendo que essas derivadas existem, né, para esse domínio x maior do que zero, vamos usar a derivação implícita para calcular a derivada da função logaritmo natural de x, usando, então, derivação implícita. Então, vamos olhar aqui para essa nossa função logaritmo natural de x. Mas a gente sabe que o logaritmo natural ele tem como função inversa a função exponencial, ou seja, a gente pode reescrever essa minha equação aqui como sendo exponencial de y igual a x. Bom, eu posso agora usar a derivação implícita para derivar os dois lados dessa minha equação. E nesse caso eu vou ter então derivada do exponencial em relação a x igual a derivada de x em relação a x. E aqui, lembrando que y é uma função de x, eu vou usar então a regra da cadeia. E a regra da cadeia vai ser então a derivada da exponencial multiplicada pela derivada dessa função y em relação a x. Dessa forma, a gente vai ter e na y que multiplica y'. Vamos usar a notação y' para facilitar. E isso vai ser igual à derivada de x em relação a x, que é igual a 1. Se a gente isolar a derivada nessa nossa equação, a gente chega então ao resultado que y' é igual a 1 sobre a exponencial de y. Mas reparem, quem é a exponencial de y? A gente definiu aqui em cima, né? É exatamente igual a x. Portanto, isso é igual a 1 sobre x, que foi justamente a derivada que a gente mostrou na tabela, lá naquela aula sobre regras de derivação, a gente chegou a mostrar que a derivada da função logaritmo natural de x era igual a 1 sobre x. Agora ficou fácil usando então o método da derivação implícita. Então, pessoal, o último tópico da aula de hoje é sobre derivação logarítmica. Aproveitando que a gente falou sobre a derivação de funções logarítmicas, a gente vai aprender então mais um método de derivação. A ideia de utilizar a derivação logarítmica é sempre que a gente tiver, por exemplo, funções muito complicadas que envolvam produtos, quocientes ou potências. Nesses casos, a gente pode simplificar essas funções tomando os logaritmos dessas funções. Então, a gente vai ver como é que funciona com um exemplo. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui para mostrar como é que funciona essa derivação logarítmica. Lembrando que, como eu falei, ela é válida, ela vai ajudar quando a gente tiver produto de funções, quociente de funções e potências, que é tudo que se reúne aqui nesse exemplo.
Então, o primeiro passo é a gente aplicar o logaritmo natural dos dois lados dessa equação. Então, a gente vai ficar aqui com logaritmo natural de y igual ao logaritmo natural de todo esse lado direito da equação. E agora a gente vai aplicar as propriedades do logaritmo para simplificar todo esse termo. Lembrando que quando eu tenho, né, logaritmo natural de a vezes b, isso é o mesmo que logaritmo natural de a mais logaritmo natural de b. Quando a gente tem quociente, que é logaritmo natural de a sobre b, isso é o mesmo que logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Quando a gente tem potência, que seria logaritmo natural de a elevado ao cubo, por exemplo, isso é o mesmo que 3 vezes logaritmo natural de a. Então, são essas propriedades que a gente vai aplicar agora naquela nossa função. Então, aplicando agora as propriedades do logaritmo aqui, o que a gente vai ter, então, é logaritmo natural de y igual. E aqui a gente tem produto e embaixo e aqui também tem quociente, né? Então, isso seria o mesmo que escrever logaritmo natural de x elevado a 3/4 mais logaritmo natural de raiz de x quadrado mais 1 menos o logaritmo natural de 3x mais 2 na quinta potência. Todas essas potências a gente também pode passar para frente do logaritmo multiplicando, né? Então, isso daqui pode ser reescrito ainda como logaritmo natural de y, que é igual a 3/4 do logaritmo natural de x, mais raiz quadrada é o mesmo que a potência 1/2, portanto, 1/2 do logaritmo natural de x quadrado mais 1, menos 5 logaritmo natural de 3x mais 2. Então, olhando agora essa soma de funções, a gente vê que fica mais fácil a gente calcular a derivada de y em relação a x, usando a derivação implícita. Então, por derivação implícita, a gente vai derivar os dois lados da equação. Então, o primeiro aqui, derivada do logaritmo natural de y em relação a x. Vamos usar a regra da cadeia, já que y é uma função de x. E a gente, do lado esquerdo, então, vai obter 1 sobre y, que multiplica y'. Depois, o outro termo, 3/4 de logaritmo natural de x. 3/4, a derivada do logaritmo natural de x é 1 sobre x, portanto, 1 sobre x. Aqui nesse caso também vamos usar a regra da cadeia, já que a gente tem aqui dentro do logaritmando uma função de x. Então, isso vai ser igual a 1/2, que multiplica 1 sobre x quadrado mais 1, 1 sobre x quadrado mais 1, multiplicado pela derivada de x quadrado mais 1, que é 2x. Menos 5, que multiplica a derivada do logaritmo natural desta função. Então, vai ser a derivada do logaritmo natural é 1 sobre a função, 1 sobre 3x mais 2. E isso ainda multiplicado pela derivada de 3x mais 2, que nesse caso é 3 mais 0, portanto, multiplicado por 3. E aí a gente pode isolar y', passar esse y aqui multiplicando, portanto, a gente vai ter o seguinte resultado. 3y sobre 4x, nesse primeiro termo, mais esse 2 a gente simplifica com esse 2, então a gente vai ter aqui xy que multiplica x quadrado mais 1, menos 15y dividido por 3x mais 2. E aí esse é o resultado final, então, da nossa derivada. Então, só para finalizar, um resumo dessa derivação
logarítmica aqui, os passos para se fazer essa derivação são os seguintes. A gente toma o logaritmo natural em ambos os lados da equação. Isso, claro, se essa equação for composta, então, por produtos quocientes e potências, né? Que são os casos onde essa derivação logarítmica vai simplificar o cálculo da derivada. E aí, depois de tomar, então, o logaritmo natural em ambos os lados, a gente aplica as propriedades do logaritmo, deriva implicitamente em relação a x e isola a derivada de y em relação a x nessa equação resultante. E é isso, pessoal. Hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido a aula e a gente se vê aí nos próximos vídeos.